A mesma preocupação pelas pessoas menos importantes ajudaram o representante de vendas Edward M. Sykes Jr., de Chatham, Nova Jersey, a reter um cliente. Muitos anos atrás, ele reportou, eu visitei clientes da Johnson & Johnson na região de Massachusetts. Um dos clientes era uma drogaria em Hingham. Quando eu entrava na drogaria, sempre falava com os funcionários, um na parte de bebidas e outros que atendiam no balcão por alguns minutos antes de falar com o proprietário para anotar o seu pedido. Um dia, fui até o proprietário da drogaria e ele pediu para que eu me retirasse, porque ele não estava mais interessado em comprar produtos da J&J, porque sentia que eles estavam concentrando as suas atividades em estabelecimentos de produtos alimentícios e lojas de desconto, em detrimento de sua pequena drogaria. Saí com o rabo entre as pernas, dando voltas pela cidade por algumas horas. Finalmente, decidi voltar e tentar explicar a nossa posição ao proprietário da drogaria. Quando retornei, entrei e, como sempre, cumprimentei os funcionários que trabalhavam na parte de bebidas e no balcão. Quando cheguei ao proprietário, ele sorriu para mim e me convidou à sua sala. Então, ele fez o dobro do pedido normal. Eu olhei para ele surpreso e perguntei-lhe o que havia acontecido desde a minha visita algumas horas antes. Ele apontou para o jovem na máquina de refrigerantes e disse que depois que eu saí, o jovem veio até a sua sala e disse que eu era um dos poucos vendedores que se importavam em cumprimentá-lo e aos outros na drogaria. Ele falou ao proprietário que se algum vendedor merecia os seus negócios, era eu. O proprietário concordou e permaneceu como um cliente fiel. Eu nunca esqueço que demonstrar um interesse genuíno pelas outras pessoas é a qualidade mais importante que um vendedor deve ter, para qualquer pessoa, na verdade. Descobri, através de experiência pessoal, que uma pessoa pode conseguir a atenção, tempo e cooperação até das pessoas mais eminentes, interessando-se genuinamente por elas. Deixe-me ilustrar. Anos atrás, eu ministrei um curso sobre escrever ficção, no Instituto de Artes e Ciências de Brooklyn, e nós queríamos autores ocupados e em destaque, como Kathleen Norris, Fannie Hurst, Ida Tarbell, Albert Payson Terhune e Rupert Hughes, para vir ao Brooklyn e compartilhar as suas experiências. Então, escrevemos para eles, dizendo como admirávamos o seu trabalho e que estávamos profundamente interessados em receber os seus conselhos e aprender os segredos de seu sucesso. Cada uma dessas cartas foi assinada por cerca de 150 alunos. Nós dissemos que sabíamos que esses autores estavam ocupados, muito ocupados, para preparar uma palestra. Então, incluímos uma lista de perguntas para responder sobre si mesmos e os seus métodos de trabalho. Eles gostaram disso. Quem não iria gostar? Então, saíram de suas casas e viajaram ao Brooklyn para nos dar uma mão. Usando o mesmo método, eu persuadi Leslie M. Shaw, secretário do Tesouro no gabinete de Theodore Roosevelt, George W. Wickersham, procurador-geral no gabinete de Taft, William Jennings Bryan, Franklin D. Roosevelt e muitos outros homens proeminentes a vir falar aos estudantes do meu curso sobre como falar em público. Todos nós, trabalhadores numa fábrica, empregados num escritório ou até um rei sobre o trono, todos nós gostamos de pessoas que nos admiram. Tome, por exemplo, o Kaiser alemão. No final da Primeira Guerra Mundial, ele certamente foi o homem mais brutal e universalmente menosprezado na Terra. A sua própria nação virou-se contra ele quando ele fugiu para a Holanda para salvar o seu pescoço. O ódio contra ele foi tão intenso que milhões de pessoas adorariam despedaçar os seus membros um por um ou queimá-lo na estaca. No meio de toda essa fúria, um menino escreveu ao Kaiser uma carta simples e sincera, cheia de bondade e admiração. Esse menino disse que não se importava com o que os outros diziam. Ele sempre amaria William como imperador. O Kaiser foi profundamente tocado por essa carta
e convidou o menino para ir vê-lo. O menino foi, juntamente com a sua mãe, e o Kaiser casou-se com ela. Aquele menino não precisava ler um livro sobre como fazer amigos e influenciar pessoas. Ele sabia como, instintivamente. Se nós queremos fazer amigos, vamos nos dedicar a fazer coisas pelas outras pessoas. Coisas que exigem tempo, energia, altruísmo e consideração. Quando o Duque de Windsor era príncipe de Gales, ele tinha programado um tour pela América do Sul. E antes de começar o tour, ele passou meses estudando espanhol, para que pudesse fazer os discursos no idioma do país. E os sul-americanos o amaram por isso. Por muitos anos, fiz questão de descobrir os aniversários dos meus amigos. Como? Apesar de não ter um pingo de fé na astrologia, comecei a perguntar a outra pessoa se ela acreditava que a data do aniversário de uma pessoa está relacionada ao caráter e disposição. Então, eu pedi a ela para me dizer o mês e o dia de nascimento. Se ela dizia 24 de novembro, por exemplo, eu ficava repetindo para mim mesmo: 24 de novembro, 24 de novembro. Assim que o meu amigo virava as costas, eu anotava o nome e aniversário, e mais tarde o transferia à agenda de aniversários. No início de cada ano, eu tinha essas datas de aniversário programadas em meu bloco de calendário, para que eu pudesse lembrar automaticamente. Quando o dia do aniversário chegava, lá estava minha carta ou telegrama. Que impressão eu causava! Geralmente, eu era a única pessoa na Terra que lembrava. Se nós queremos fazer amigos, devemos saudar as pessoas com animação e entusiasmo. Quando alguém te ligar por telefone, use a mesma psicologia. Diga alô em tons que expressam a sua felicidade ao receber uma ligação dessa pessoa. Muitas empresas treinam as suas telefonistas para saudar os clientes em um tom de voz que irradia interesse e entusiasmo. O cliente sente que a empresa está preocupada com ele. Vamos nos lembrar disso quando atendermos o telefone amanhã. Demonstrando um interesse genuíno por outros, você não apenas faz amigos, mas pode desenvolver em seus clientes uma fidelidade à sua empresa. Em uma edição da publicação do National Bank of North America de Nova York, a carta abaixo foi enviada por Madeleine Rosedale, uma depositante, e publicada no Eagle, uma publicação do National Bank of North America, Nova York, em 31 de março de 1978. Gostaria que você soubesse o quanto eu aprecio os seus funcionários. Todos são tão corteses, bem-educados e atenciosos. Que prazer eu tive após aguardar por algum tempo na fila ao ser saudada agradavelmente pelo caixa. No ano passado, a minha mãe ficou hospitalizada por 5 meses. Fui atendida várias vezes pela Mary Petruccello, que trabalha no caixa. Ela estava preocupada com a minha mãe e sempre me perguntava sobre a sua saúde. Há alguma dúvida de que a senhora Rosedale vai continuar a ser cliente deste banco? Charles R. Walters, de um dos maiores bancos da cidade de Nova York, foi designado para elaborar um relatório confidencial sobre certa empresa. Ele conhecia apenas uma pessoa que tinha os fatos que ele precisava tão urgentemente. Enquanto o Sr. Walters estava entrando no escritório do presidente, uma jovem apareceu na porta e falou ao presidente que ela não tinha nenhum selo para ele naquele dia. Estou colecionando selos para o meu filho de 12 anos, o presidente explicou ao Sr. Walters. O Sr. Walters expôs a sua missão e começou a fazer perguntas. O presidente foi vago, geral e nebuloso. Ele não queria falar e, aparentemente, nada podia persuadi-lo a falar. A entrevista foi breve e sem muito resultado. Francamente, eu não sabia o que fazer, disse o Sr. Walters enquanto relatava sua história à classe. Então, lembrei-me de que a sua secretária havia dito a ele selos, um filho de 12 anos. E também lembrei-me que o departamento de câmbio do nosso banco colecionava selos tirados de cartas chegando de todos os continentes, banhados pelos 7 mares.
Na tarde seguinte, liguei para este homem e falei-lhe que tinha alguns selos para o seu filho. Fui convidado a entrar com entusiasmo? É claro que sim. Ele não poderia ter me cumprimentado com mais entusiasmo do que se estivesse se elegendo ao Congresso. Ele irradiava sorrisos e boa vontade. O meu George irá adorar este selo, ele ficava dizendo enquanto olhava os selos. E olhe este, isso é um tesouro. Passamos meia hora falando sobre selos e vendo uma foto do seu filho. E então ele dedicou mais de 1 hora de seu tempo dando-me todas as informações que eu queria, sem que eu sugerisse nada. Ele me falou tudo o que ele sabia e depois chamou os seus subordinados e os questionou. Ele telefonou para um de seus associados. Ele me deu tantos fatos, números, relatórios e correspondência que eu tinha um furo de reportagem. Aqui está outra ilustração. C.M. Knaffel Jr., da Filadélfia, havia tentado durante anos vender combustível a uma grande rede de empresas. Mas essa rede continuava a comprar o seu combustível de um fornecedor de fora da cidade e que o transportava passando em frente à porta do escritório de Knaffel. O Sr. Knaffel fez um discurso perante uma de minhas classes, expressando a sua raiva contra essa grande rede de empresas, chamando-a de uma grande maldição para a nação. E ele ainda questionava o porquê de não conseguir vender a eles. Sugeri que ele tentasse táticas diferentes. Resumidamente, foi isso que aconteceu. Fizemos um debate entre os participantes do curso sobre a rede de empresas, em particular, se o crescimento da rede era bom ou ruim para o país. Sugeri que Knaffel ficasse do lado negativo. Ele concordou em defender a rede de empresas. E depois, ele foi direto a um dos diretores da rede de empresas que ele desprezava e disse: "Não estou aqui para tentar vender combustível. Vim aqui para te pedir um favor." Ele, então, falou-lhe sobre o seu debate e disse: "Vim aqui solicitar a sua ajuda porque não consigo pensar em mais ninguém que seria capaz de dar-me os fatos que eu preciso. Gostaria muito de vencer esse debate e agradeceria muito qualquer ajuda que o senhor pudesse me dar." Aqui está o restante da história do Sr. Knaffel em suas próprias palavras. Eu havia pedido a este homem exatamente 1 minuto de seu tempo. Foi por causa disso que ele consentiu em ver-me. Após explicar a minha situação, ele pediu que eu me sentasse e falou comigo por exatamente 1 hora e 47 minutos. Ele chamou outro diretor que havia escrito um livro sobre a rede de empresas. Ele escreveu para a National Chain Store Association e solicitou uma cópia para mim sobre um debate nesse assunto. Ele sentia que a rede de empresas estava oferecendo um grande serviço à humanidade. Ele tinha orgulho do que estava fazendo por centenas de comunidades. Os seus olhos brilhavam enquanto ele falava, e eu devo confessar que ele abriu os meus olhos para coisas com as quais eu nem sonhava. Ele mudou completamente a minha atitude mental. Enquanto eu saía, ele me acompanhou até a porta, pôs a mão no meu ombro, disse que estava torcendo por mim no debate e pediu que eu passasse para vê-lo e contar-lhe como eu havia me saído. As últimas palavras que ele me disse foram: "Venha me ver novamente no outono. Gostaria de fazer um pedido de combustível com você." Para mim, isso foi quase um milagre. Cá estava ele oferecendo comprar combustível sem que eu sugerisse nada. Eu tinha feito mais progresso em 2 horas, me interessando genuinamente nele e nos seus problemas, do que poderia ter feito em 10 anos, tentando fazê-lo interessar-se por mim e meu produto. Você não descobriu uma nova verdade, Sr. Knaffel, porque há muito tempo atrás, 100 anos antes do nascimento de Cristo, um antigo poeta romano muito famoso, Publilius Cyrus, disse: "Nós nos interessamos pelos outros quando eles se interessam por nós." Uma demonstração de interesse, como de qualquer outro princípio de relações humanas, deve ser sincera. Deve valer a pena tanto para as pessoas demonstrando interesse, quanto para as pessoas recebendo a atenção. É uma via de 2 mãos.
As duas partes saem ganhando. Martin Ginsberg, que participou de nosso curso em Long Island, Nova York, reportou como um interesse especial dado a ele por uma enfermeira afetou profundamente a sua vida. Foi no dia de ação de graças e eu tinha 10 anos de idade. Eu estava na enfermaria de um hospital da cidade e no dia seguinte eu seria submetido a uma grande cirurgia ortopédica. Eu sabia que nos próximos meses eu ficaria isolado, convalescendo e com muita dor. O meu pai já havia falecido. A minha mãe e eu morávamos em um pequeno apartamento e dependíamos da previdência social. A minha mãe não podia me visitar naquele dia. Assim que o dia progredia, me veio um sentimento de solidão, desespero e medo. Eu sabia que a minha mãe estava sozinha em casa, preocupada comigo, sem nenhuma companhia, sem ninguém para comer com ela e não tinha dinheiro suficiente para um jantar de ação de graças. Os meus olhos se encheram de lágrimas e coloquei a minha cabeça debaixo do travesseiro, puxei a coberta e me cobri. Chorei silenciosamente, mas tão amargamente, tanto, que o meu corpo sentia muita dor. Uma jovem enfermeira estudante ouviu o meu choro e veio até onde eu estava. Ela tirou a coberta do meu rosto e começou a limpar as minhas lágrimas. Ela me contou que ela se sentia tão sozinha trabalhando naquele dia e que não podia estar com a sua família. Ela me perguntou se eu gostaria de jantar com ela. Ela trouxe 2 bandejas com peru, purê de batata, molho de cranberry e sorvete de sobremesa. Ela conversou comigo e tentou acalmar os meus medos. Mesmo ela terminando o trabalho às 16 horas, ela continuou por conta própria até quase 23 horas. Ela brincou de jogos, conversou e ficou comigo até que finalmente dormi. Muitos dias de ação de graças vieram e se foram, desde os meus 10 anos de idade, mas nunca vou me esquecer daquela enfermeira e dos meus sentimentos de frustração, medo, solidão e a cordialidade e carinho de uma estranha que conseguiu tornar tudo isso suportável. Se você quiser que os outros gostem de você, se quiser desenvolver amizades verdadeiras, se quiser ajudar outras pessoas ao mesmo tempo em que recebe ajuda, mantenha esse princípio em mente. Princípio 1. Demonstre um interesse genuíno por outras pessoas.